Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem a finalidade de fazer uma explicação geral da disciplina de metodologia científica que a gente vai desenvolver nas próximas 4 semanas. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da disciplina. A disciplina ela vai acontecer então no dia 29 de julho, dia 25 de agosto, sendo que a gente vai ter uma aula presencial no dia 24 de agosto, em período integral de manhã e de tarde ali no CEPAD. O módulo ainda contém algumas videoaulas que eu vou gravar para vocês, uma falando sobre TCC, além desse vídeo que eu estou gravando, um falando sobre TCC e 3 vídeos falando sobre os conteúdos das disciplinas, uma apostila com as explicações do conteúdo de forma escrita e um conteúdo de guia didático com as 5 atividades que vocês têm que desenvolver para a obtenção da nota da disciplina. Qual seria o objetivo da disciplina? O objetivo da disciplina é discutir noções de trabalho científico e os seus elementos para fazer com que vocês sejam capazes de desenvolver a proposta de projeto de pesquisa e o trabalho de conclusão de curso da especialização. Cada unidade, cada uma das 4 unidades da apostila que a gente possui, tem alguns objetivos específicos que vão ser descritos no início de cada unidade que vocês vão desenvolver. Qual que seria, então, o conteúdo programático? A nossa apostila e o nosso conteúdo programático foi dividido em 4 unidades, cada uma representando cada uma das 10 semanas que eu vou passar com vocês. A primeira unidade, que é a produção de conhecimento científico no campo da administração, a gente vai começar a falar sobre o trabalho propriamente dito, o que é um trabalho científico, e depois eu gostaria de conversar com vocês sobre tema, problema, objetivo geral e objetivo específico de uma pesquisa. Na segunda semana nós vamos conversar sobre as atividades ou sobre os itens, os elementos que são presentes num projeto de pesquisa, que são os capítulos 1, 2 e 3 de um trabalho, a introdução, o referencial teórico e a metodologia. Na unidade 3, que é a semana 3, nós vamos continuar conversando sobre a identificação dos elementos de uma pesquisa em administração, mas agora de uma pesquisa concluída, não mais os capítulos 1, 2 e 3, mas os capítulos 4 e 5, de apresentação e análise dos resultados e de considerações finais. E na unidade 4, que nós vamos trabalhar em sala de aula, a gente vai fazer uma grande revisão de todo esse conteúdo com uma especificidade maior sobre o que é um TCC, um trabalho de conclusão de curso na pós-graduação em nível de especialização, onde a gente vai conversar sobre as diretrizes, o que é um trabalho, quais os itens que vocês têm que pensar no trabalho, e também vamos dar uma ênfase na atividade em si que a gente vai ter que desenvolver, que é a atividade 5. Vamos conversar um pouquinho agora das atividades avaliativas que vocês têm que desenvolver. São 5 atividades, cada uma devendo ser entregue num dia específico que está marcado para vocês aí. Os dias que eu escolhi são os sábados, referentes às disciplinas de vocês, com exceção da atividade 5, que a gente vai começar no sábado e vai terminar na quarta-feira. Todas as atividades elas devem ser entregues em docx, né, no documento do Word, ou equivalente, para que seja mais fácil de fazer uma correção, tá bom? Em relação às atividades, a primeira atividade é uma atividade de delimitação de tema de pesquisa, onde vocês vão aprender a trabalhar com base de dados. Não sei trabalhar com base de dados, não conheço bases de dados. Eu vou disponibilizar para vocês também algumas videoaulas explicando como é que se trabalha em cada uma dessas quatro bases de dados que eu coloquei aqui embaixo, a SPEL, a Cielo, a Scopus e a Web of Science, porque elas são bases de dados mais específicas e mais acadêmicas do que essa daqui, que é o Google Scholar, que eu acredito que todo mundo já saiba usar. Qual que é a ideia da atividade? Vocês vão escolher uma dessas bases de dados, uma dessas 5 que eu apontei aqui, vão definir uma área ou um tema estudado no MBA. Eu sugiro que vocês já façam uma área de interesse do TCC que vocês querem desenvolver no MBA de Gestão Estratégica, e vocês vão trabalhar com palavras-chave. Primeiro vocês vão trabalhar com uma palavra-chave mais ampla, depois vocês vão restringir essa palavra-chave, depois vocês vão restringir ainda mais essa palavra-chave.
No guia didático de vocês, eu coloquei um exemplo trabalhando com gestão de pessoas e administração pública, que fica bem fácil de vocês desenvolverem. Aqui nessa opção E, que é a versão final da restrição de dados que vocês podem ter, eu gostaria que vocês conseguissem pelo menos 3 artigos científicos diferentes, certo? Então, não façam uma restrição a ponto de vocês conseguirem 0, 1 ou 2 aqui nessa letra E, ok? A atividade 2, a atividade 3 e a atividade 4, elas são atividades que vocês vão usar artigos resultantes da primeira atividade. Vocês podem, inclusive, usar o mesmo artigo em todas as atividades 2, 3 e 4, para fazer as identificações de partes de artigos científicos. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a referência completa do artigo de acordo com a BNT, o link da internet para acesso do artigo, porque isso facilita na hora da gente corrigir o artigo de vocês, e vocês vão identificar o tema, o objetivo geral, o objetivo específico, a justificativa e os principais conceitos de fundamentação teórica desse artigo, ok? Na atividade 3, também pensando num artigo científico, nós vamos trabalhar com o capítulo de metodologia. Então, vocês vão ler o artigo científico, pode ser o mesmo artigo científico da atividade 2, e vocês vão dizer o link da internet que vocês utilizaram, o objeto de estudo, se a pesquisa é quant ou é quali, qual é o tipo de pesquisa que foi realizada, quais os dados que foram coletados, como que esses dados foram coletados e como que esses dados foram analisados nessa pesquisa. A atividade 4, novamente, nós vamos trabalhar com um artigo científico que foi obtido na atividade 1 e pode ser o mesmo artigo científico da atividade 2 e da atividade 3, e nós vamos pensar nos capítulos finais do artigo científico. Então, vocês vão me dar o link da internet desse artigo científico e trabalhar com os principais resultados obtidos, as principais contribuições do trabalho, as limitações da pesquisa e as indicações de pesquisa futura. Na atividade 5, aqui está como atividade 6, mas na realidade é a atividade 5, é uma atividade que vocês vão começar a desenvolver na sala de aula no dia 24 de agosto comigo, e vocês vão encerrar essa atividade no dia 28 de agosto e enviar pela UFPR Virtual. Vocês vão primeiro escolher qual opção que vocês vão ter, se é um estudo de caso, um artigo científico ou uma intervenção no TCC de vocês. Eu fiz um vídeo explicando cada um desses tipos de TCC para vocês, então vocês podem dar uma olhadinha nesse vídeo para entender um pouquinho melhor sobre isso. E vocês vão desenvolver o capítulo 1, com informações de introdução desse trabalho, um capítulo 2, com tópicos e subtópicos desse trabalho, vai parecer meio que um sumário, esse capítulo 2 aqui, com os tópicos e subtópicos que vocês vão abordar no capítulo de fundamentação teórica, e o capítulo 3, com as informações em relação à metodologia do trabalho. Além disso, vocês também vão fazer uma lista de referências no formato já da ABNT, para se acostumar a trabalhar com a ABNT em relação aos trabalhos científicos. E era isso que eu queria falar para vocês em relação à disciplina no formato como um todo. O próximo vídeo fala do TCC e dos tipos de TCCs que a gente tem dentro do CEPAD. E depois um vídeo para cada uma das semanas de conteúdo que a gente vai trabalhar. Obrigada e até mais.